Queridos e amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sobre vossa vida. Aos professores e alunos, sejam bem-vindos a mais um Betel Dominical. Nós, juntos aqui, eu, pastor Paulo Ricardo, nossos nobres companheiros, vamos estudar a revista do quarto trimestre. E nesse trimestre nós estamos tratando sobre o tema Terceira Epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor, fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Com muita alegria, nós sempre nos reunimos aqui juntos com você para estudarmos a palavra de Deus. Nosso querido comentarista desta lição, pastor Alex de Melo Cardoso, pastor presidente das Assembleias de Deus do Parque Esplanada, Debrais Parque Esplanada, mestre em teologia pelo Centro Universitário FATECAMP. Também ele é jornalista, membro do Conselho de Jornalistas do Brasil e da Associação Paulista de Imprensa, escritor premiado, conferencista internacional e autor de 15 livros. Nesse trimestre, nós estamos debruçando o estudo para tratarmos com afinco a terceira carta de João. Ela possui apenas 15 versículos. É uma epístola, digamos, personalista. Foi endereçado a Gaio. No entanto, tem outros dois personagens aqui mencionados que o apóstolo João faz alusão nesta epístola e faz a comparação de comportamento e caráter. Nós estudamos na aula passada sobre o verdadeiro discípulo anda na verdade. Nessas 14 lições, a dizer esta segunda que nós estamos aqui, aprenderemos e estudaremos temas e assuntos que são relevantes no andar na verdade, no servir com verdade, no amor ao próximo, no atributo de liderança, do discípulo de Cristo, o que é alguém saudável espiritualmente e as características de um verdadeiro discípulo. Que o Espírito Santo te capacite, te conduza e esclareça tudo neste importante estudo da Palavra de Deus. Falaremos então hoje sobre a lição de número 2, que será ministrada neste próximo domingo, dia 8 de outubro. O tema é: o verdadeiro discípulo de Cristo serve às pessoas e não a si mesmo. Usaremos como texto áureo o seguinte texto: Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os seus irmãos e para com os estranhos. Terceira Epístola de João, versículo de número 5. Na verdade aplicada, vamos nos debruçarmos a entendermos como Jesus devemos abundar também em amor e assim sermos servos uns dos outros. Antes de irmos para os objetivos desta lição, como sempre, eu quero aqui pedir que você possa se inscrever, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Ajude-nos a chegar à marca dos 100 mil inscritos. O objetivo desta lição é tratar sobre o poder em servir ao menor, expor o verdadeiro sentido do serviço cristão e ensinar que o propósito de Deus para o discípulo é servir. Usaremos como texto de referência a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de número 1 ao 5. Nós esboçaremos a lição da seguinte forma. Pastor Marcos Santana vai comentar sobre o que é servir, pastor William Barros vai comentar a quem servir e eu vou fazer o comentário chamados para servir ou chamado para servir. Vamos orar nesse instante, eu convido você e a oração desta semana é orar para que os ministros de Deus tenham o mesmo sentimento de Jesus. Pai querido de amor e bondade, nós te rendemos graças por estarmos aqui, por centenas e milhares de pessoas que nos assistem e que são também, Senhor, pessoas que precisam ser impactadas pela sua palavra e por aquilo, Senhor, que os teus atributos deseja para um bom discípulo. Pedimos, Senhor, que os ministros, homens, mulheres que desempenham um papel, Senhor, de importante
influência sobre o corpo de Cristo, que possam compreender sempre que a maior influência que se dá é o exemplo de servir, como o Senhor serviu a todos nós. Pedimos esta oportunidade. Nos ajude, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Jesus é o maior e mais perfeito exemplo de serviço ao próximo. Ele é o Deus que deixou a sua glória para servir com a sua própria vida, mostrando que o verdadeiro poder de um discípulo é quando ele se torna servo. No ponto de partida desta poderosa lição, Deus nos chamou para servir. E é verdade. Tanto é que todos que servimos a Deus, servimos com alegria e com prazer. Vamos ao primeiro tópico, querido pastor Marcos Santana, abordando o que é servir. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, os nossos irmãos. Nós estamos iniciando o último trimestre do ano e vamos estudar a palavra de Deus com o apoio desta revista Betel Dominical, que os assuntos são extraídos da exposição da terceira epístola de João. Deixo como sugestão os irmãos lerem juntos não apenas a terceira epístola de João, mas também a segunda epístola, considerando que vai ajudar bastante no entendimento, principalmente dos assuntos acerca do amor e também da verdade. Notemos, irmãos, que o foco das 14 lições desta presente revista é o verdadeiro discípulo. E é importante nós estarmos trazendo à nossa mente que discipulado, ele não está ligado apenas ao preparo para descer as águas batismais. Discipulado, na verdade, é um processo, é uma caminhada até que todos nós cheguemos a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 13. E esse contínuo processo passa necessariamente pelo serviço cristão. Vide a verdade aplicada e a introdução da nossa lição de hoje. Verdade aplicada. Como Jesus, devemos abundar em amor e assim sermos servos uns dos outros. E na introdução diz: Jesus é o maior e mais perfeito exemplo de serviço ao próximo. Nesse início do trimestre, como o foco é discipulado, eu deixo como sugestão aos irmãos para estarem revendo a exposição que foi feita nesta revista do terceiro trimestre de 2017, principalmente as 4 últimas lições, da lição 10 à lição 13 desta revista. São 4 lições que abordam a questão do discipulado. Este vai ser um excelente auxílio para o estudo da revista deste trimestre. Tópico 1. O que é servir? A partir das abordagens dos subtópicos deste tópico, nós podemos dizer que servir é fazer o que Deus manda com humildade, movido pelo amor, com obediência. Nós vamos focar neste tópico estas 3 questões. Servir é questão de vocação, subtópico 1.1.
Servir requer humildade, 1.2, e servir precisa ser movido pelo amor com obediência. Na exposição em classe, é importante ter em mente que servir é um assunto bastante amplo, bastante abrangente e envolve vários aspectos. Quando nós nos deparamos com um tema assim, nós, principalmente os professores que estão fazendo a exposição, precisam ter muita atenção. Por quê? Porque não é possível nós esgotarmos todos os aspectos sobre servir. Então, é importante na exposição, considerando o tempo, focar os aspectos apresentados na presente lição. Servir. Eu fui consultar o dicionário Vini e lá nós encontramos que esse termo no grego nos remete a diácono, ou seja, ministrar, auxiliar, servir como doulos, em sujeição, servir a Deus, a Jesus, uns aos outros. São definições, são ideias a partir do termo grego. Tendo isso em mente, vamos ao subtópico 1.1. Irmãos, servir em relação ao discipulado cristão é uma questão de vocação. Se é uma questão de vocação, então deve fazer parte do discípulo de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 1, diz: andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Este versículo, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. O próprio Senhor, ele disse que o discípulo deve ser como seu mestre. Lucas, capítulo 6, versículo 40. E o Senhor veio para servir. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Vide o texto introdutório do tópico 1 da nossa lição. É impossível e desafiador ser um discípulo de Cristo e não se aplicar a essas atividades, e não se aplicar ao serviço. Fomos vocacionados e fomos capacitados. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, eu destaco esta expressão: cada um, ou seja, cada membro do corpo de Cristo precisa ter consciência de que o seu chamado inclui o serviço cristão. Subtópico 1.2 requer humildade. O texto mencionado anteriormente, Efésios 4:1, lembremos, um viver de acordo com o querer de Deus. E aí o versículo 2 desse mesmo capítulo vai focar, revela algo que Deus quer dos chamados por Ele. Fomos chamados por Deus? Deus quer que nós sejamos marcados, caracterizados com toda a humildade. Um comentarista, ao abordar esse texto de Efésios, ele escreveu algo muito interessante. A vida digna do chamado de Deus é a que está em comunhão com o povo de Deus. E para ela ser mantida assim, a humildade é vital. Neste texto, Efésios 4:2, é usado no grego um substantivo. É muito interessante o sentido dele. Humildade de mente. Atos, capítulo 20, versículo 19, servindo ao Senhor com toda a humildade. A humildade de mente. Não olhar meramente para seus próprios interesses. Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Não esqueça o outro. Não esqueça
do próximo. E subtópico 1.3, amor com obediência. É importante, por isso que eu volto a falar isso, é importante nós atentarmos para a segunda epístola de João, em conjunto com a terceira epístola de João. Porque na segunda epístola de João, nós vamos ver um alerta sobre o perigo dos falsos mestres, aqueles que exaltam, enfatizam o amor, mas não a verdade do Evangelho. E terceira de João é um alerta sobre o perigo dos falsos líderes. São aqueles que enfatizam a verdade do Evangelho, mas sem o amor cristão. Irmãos, não basta no serviço cristão ser voluntário, ser técnico e ser experiente. No serviço cristão são insubstituíveis o amor e a verdade. Duas perguntas precisamos estar sempre fazendo: o que nos move? O que nos norteia? No serviço cristão, cuidado com a tendência ao pragmatismo e também com o egocentrismo. Um texto que nos ajuda muito nessa reflexão. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O atleta não é coroado. Ele não pode ganhar o prêmio se não agir segundo as normas. Irmãos, Deus não é Deus de confusão, é decência e ordem. Por isso que no serviço precisamos sermos movidos e norteados pelo amor e pelos princípios da palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a prosseguirmos no processo do discipulado até que ele venha. Amém. Pastor Marcos, muito obrigado. Excelente explanação, pontual e cirúrgica. O senhor ensinou que ser um verdadeiro discípulo não é o poder em si mesmo, mas o exercício da vocação divina para o serviço cristão. Mesmo os discípulos de Cristo pode contrair a síndrome de Diótrefes, razão pelo qual devem, em tudo, imitar Jesus. Queridos irmãos, vamos ao segundo tópico. Pastor William Barros, comentando a quem servir. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a todos vocês, queridos irmãos, que estão conosco aqui para mais essa aula Betel. Eu gostaria de fazer um anúncio muito rapidinho aqui. Nós estaremos, eu estou avisando com bastante antecedência, nós estaremos no final de semana do dia 20, 21 e 22 de outubro, em Águas Claras, na sede do Ministério de Madureira, ministrando uma grande escola bíblica do EBOM sobre o livro do Apocalipse, sobre escatologia bíblica. Vai estar ministrando na sexta-noite o pastor Napoleão Falcão e no sábado pela manhã à noite e domingo pela manhã à noite nós estaremos ministrando ali a palavra de Deus. Então você de toda a região vai ser em Águas Claras com o querido pastor Wellington Silva. Vai ser também o primeiro EBOM, a primeira escola bíblica para obreiros e membros. Vai ser também um aniversário da igreja de 30 anos da igreja. Então uma data ímpar. Então todo mundo da região aí, vamos todo mundo para lá, vai ser uma grande festa. Pessoal de Ceilândia, pessoal de Samambaia, pessoal de Brasília, todo mundo das regiões aí próximas, vamos todo mundo para lá. Vai ser um grande evento, eu garanto. Deus tem uma palavra para a sua vida e nós estamos indo para ministrar um seminário que vai impactar seu coração. Então espalhe esse vídeo e chama todo mundo. E finalizando aqui, irmãos, nós temos ano que vem as 2 caravanas que nós faremos. A primeira em agosto, Lisboa, Israel. E a segunda em dezembro, a caravana Apocalipse. 7 igrejas da Ásia, Ilha de Patmos e Istambul. Gente, não perde isso. Vem comigo. Garanto que a sua vida não será a mesma depois de uma viagem como essa. Então, entre em contato com a gente. Meus irmãos, depois de tudo que já trouxe para nós aqui o pastor Marcos Santana, nós entramos no nosso tópico 2. A quem servir? E para falar nesse tópico aqui, eu levanto aqui 3 pontos que são importantes, que eu acredito que são uma base para poder a gente entender melhor a lição do tópico 2. Primeiro, se pudesse se resumir o que nós vamos estudar aqui tudo, eu diria que o amor a Deus demonstrado no serviço ao próximo é a essência do cristianismo.
O amor a Deus demonstrado no serviço ao próximo é a essência do cristianismo, ou seja, a essência da prática cristã. Uma outra coisa importante que em Lucas 10, 29, na parábola do bom samaritano, ela vai iniciar justamente com uma pergunta feita por um doutor da lei que vai abrir o leque para que a gente possa entender melhor todo esse assunto. Ou seja, quem servir, que é quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? A quem eu devo servir? E, finalmente, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, quando a gente olha para esse aspecto, a nossa lição vai deixar claro que nós devemos, assim como a igreja primitiva, olhar para os necessitados, olhar para os órfãos, para as viúvas, para os pobres, olhar para qualquer pessoa que precisa, mas também não esquecer jamais dos domésticos na fé, ou seja, os nossos irmãos em Cristo no corpo de Cristo. Então, de forma geral, esse seria o nosso foco em relação a servir. E falando disso, a gente entra no tópico 2.1. Vai falar, primeiro nós devemos servir a Deus. Vejam que o nosso autor aqui vai deixar claro que quando a gente serve a um dos pequeninos de Jesus, nós estamos servindo ao próprio Jesus. Então, o cristão jamais deve perder de foco a ideia de glorificar a Deus com aquilo que faz, exaltar a Deus com aquilo que faz, sempre objetivando exaltar a Deus com seus dons, talento, tempo, enfim, com toda a sua ação, deve primeiro tocar o coração de Deus. Dizer, Deus, eu faço para a glória do teu nome. Sempre deve ser feito para a glória de Deus. Isso vai justamente fazer com que a gente não viva uma vida mecânica ou fazer por fazer. Ou seja, a gente faz aquilo com o desejo de sempre exaltar a Deus. E nisso eu chamo a atenção para um detalhe muito importante aqui. Qual detalhe? O cuidado com o ativismo. O cuidado com o ativismo, o que é isso? Irmãos, embora a gente deva servir, embora a igreja deva fazer o serviço de filantropia, embora a igreja deva cuidar dos órfãos e das viúvas, estar presente em catástrofes naturais, em cidades, enchentes, perdas de tudo, como aconteceu recentemente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, que fica a uma horinha daqui do Rio de Janeiro, quando muitas pessoas perderam tudo. Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, muitas igrejas do Rio, a nossa igreja, a gente tinha, por exemplo, o bispo Abner Ferreira carregando saco de comida, fardo de água mineral para caminhão, os pastores presidentes, todo mundo fazendo a sua parte. Então, irmãos, isso tudo é muito importante e é necessário. Só tem um ponto que a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. O serviço da igreja não se resume à filantropia. Não se resume a apenas dar o pão e o peixe e a roupa. Ou seja, nós fazemos o bem, mas o bem não pode ser apenas o fim. Jesus nunca curou ninguém apenas para poder ostentar poder. Suas curas e milagres tinham como objetivo aliviar o sofrimento, mas não para aí. Além de aliviar o sofrimento, o objetivo de Jesus era o quê? Causar fé, salvar a pessoa que foi alcançada pelo milagre. Então, irmãos, muitas pessoas acabam exagerando nessa questão, priorizando apenas o serviço e esquecendo que não adianta trazer o alívio do pão terreno, mas não aliviar a fome da alma dando pão eterno, Jesus, a salvação. Pessoas alcançadas por ajuda podem ir para o inferno. O que nós precisamos é aproveitar esse momento de necessidade, ajudar e oferecer o amor de Deus, oferecer o amor de Jesus, a salvação em Cristo Jesus. Então, uma coisa deve casar, deve completar a outra. Então, é muito cuidado em relação a esse tipo de coisa, irmãos. Vejam, nós precisamos tomar cuidado. Eu, outro dia, conversei com um pastor. Eu estava vendo um pastor, sabe o que ele disse para mim? A nossa igreja aqui, a prioridade são os órfãos, as viúvas, a gente tem creche, a gente tem assistência social. E aí, a igreja passou a se resumir nisso. Por exemplo, nunca chamava ninguém para cantar ou pregar, e se chamasse, não, isso é um gasto desnecessário. Jamais ofertava. Ou seja, deixando de lado até o princípio da honra, porque achava que a obra de Deus mesmo era ajudar os pobres, órfãos e viúvas. Também não investia em missões. Não, o dinheiro que a gente vai gastar para ajudar um missionário não sei onde, a gente tira da mesa de alguém que está precisando aqui. Sabe, irmãos? Então tem que haver um limite e um cuidado em relação a isso.
Cada um deve ajudar, devemos todos fazer a nossa parte, mas não podemos esquecer que meramente dar pão e comida não faz da igreja o corpo de Cristo na terra. Nosso objetivo é aliviar o sofrimento, mas levar a salvação, Jesus, às pessoas. Nosso tópico 2.2 vai mostrar um outro aspecto. Ele vai mostrar, por exemplo, Gaio, que tratava bem os missionários, etc., e vai justamente criticar essa forma de orgulho, de soberba do tratamento com as pessoas. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa aqui, irmãos, principalmente para quem lidera. Gente, não dá para uma pessoa dizer que ele é líder, que ele ama as pessoas, mas não gosta de gente. Como uma pessoa, por exemplo, vai liderar se ela não gosta de estar de pessoas perto dela? Tem muita gente que se incomoda. As pessoas começam a falar perto dela, não gosta de povão, não gosta de estar no meio das pessoas. Irmão, faz clara a distinção de pessoa para pessoa, sabe? Sempre está num pedestal, sempre está com a couraça, uma blindagem, as pessoas não podem chegar. Irmão, nós precisamos tomar cuidado com isso. As pessoas que hoje precisam espelhar o Evangelho de Cristo para as pessoas, precisam ser justamente as pessoas que demonstram com as suas ações, com a sua prática cristã. Eu vou nas igrejas, só para vocês terem uma ideia, eu tenho o prazer de, quando acaba o culto, eu estou na mesa, quando está meu material, meus livros, etc. Eu quero falar com as pessoas, eu quero ter o contato olho no olho, eu quero abraçar, eu quero falar com os irmãos, eu quero ouvi-los, quero saber o que eles pensam, o que eles falam. Ali eles criticam uma coisa, elogiam outra, ali eles me abraçam, falam uma coisa, comentam uma coisa que até me chama atenção para poder melhorar. E assim, eu não posso perder esse contato com as pessoas. Sabe, irmão? Gaio vai mostrar para a gente isso. Eu tenho um familiar que ele é assim. Irmão, tu vai na casa dele no final de semana, tudo bem quem não gosta muito. Mas, sabe, irmão, ele é um líder. Ele é um líder. Ele, sabe, tá lá, as pessoas procuram ele para receber oração. Ele vai na igreja, conversa, aconselha. Sabe, as pessoas se sentem atraídas. Ele é carismático. Sabe, a gente precisa resgatar o trato com as pessoas, o calor humano. Querido, você precisa entender que o líder não é apenas líder na internet. Líder de internet não tem cheiro de ovelha. O cara que te lidera na internet não tem cheiro de ovelha. Quem tem cheiro de ovelha é quem está junto no dia a dia. As pessoas se enganam, vê a pessoa gravar um vídeo, vê a pessoa fazer uma live, vê a pessoa vender um livro ou um curso e acha que aquela pessoa é o seu líder. Essa pessoa não tem cheiro de ovelha. Eu quero ver ela, é no dia a dia, é no trato, é conversando, é comunhão, é indo no hospital que a pessoa está doente, é estar junto no velório, calor humano. Sabe, irmão, a gente precisa resgatar essas coisas. Sabe, muitas pessoas estão vivendo o evangelho do cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. O evangelho você fica aí, eu fico aqui. Irmão, evangelho é olho no olho, é calor humano, é pregação, é oração, é dar a mão, é orar junto, sabe, é relacionamento, é falar, é ouvir, é chorar junto, é chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. Evangelho é isso. A gente não pode perder essa ideia do calor humano. A gente precisa, irmão, encontrar um jeito de não perder mais isso. Você quer ver um exemplo disso? Você imagina quem tem mais de 40 anos de idade, a sua infância ou pré-adolescência. Você estava lá com os amigos conversando. Agora você passa numa roda e vê pessoas da mesma idade que a gente tinha naquela época e vai ver cada um com o celular na mão. Nem conversam quase mais. As pessoas estão perdendo isso, irmãos. E não estão percebendo o prejuízo que isso vai dar. Vejam, já tem gente ficando doente com o trabalho home office. Por quê? Porque perdeu o calor humano. Só fica em casa. Já não sai. O lugar que era o lugar de refúgio virou agora o local do estresse e do trabalho. Quando, na verdade, a casa era o refúgio. Agora não, agora virou o local do trabalho. E as pessoas param de ver gente, param de andar na rua, param de ver pessoas. Nós precisamos resgatar essas coisas, irmãos. E, por último, o nosso ponto 2.3 vai mostrar que devemos servir a igreja. Ou seja, e esse é um ponto muito importante. Qual a ideia? Primeiro, que nós devemos cuidar um do outro. Essa é uma questão tão importante, irmãos. Veja, eu não estou dizendo aqui ajudar quem não merece. Por exemplo, a pessoa não quer trabalhar, a pessoa não quer nada, só quer ajuda? Não. Paulo vai dizer, quem não quer trabalhar, que não coma. Agora, a pessoa, irmão, no nosso meio, não deve haver necessitados. Se existe uma coisa que envergonha uma igreja,
é uma igreja onde os membros não cuidam do outro. E a relação disso é tão séria que as pessoas hoje começam, é como se fosse um investimento de previdência. Não, eu dizimei tanto tempo, a igreja tinha a obrigação de me ajudar. Não, olha fulano aí, está precisando. Irmão, a igreja não é o lugar de você ir para tirar, é o lugar de você ir para somar, para dar. Irmão, sabe o que significa essa questão aqui? Quando a Bíblia vai falar, por exemplo, das esmolas de Cornélio, a palavra no hebraico, para aquele tipo de prática, era tzedakah. Era a ideia de quê? Justiça social. Não justiça social de governo. Justiça social de pessoa para pessoa. Que é o quê? Cada um se sente responsável quando vê uma necessidade do outro. Que é o quê? Calma aí. Nós estamos aqui nessa igreja, tem esse jovem aqui. O jovem é um jovem dedicado. É um jovem que tem futuro. Mas o pai é um alcoólatra. Não liga para ele. Calma aí, nós vamos juntar aqui 3 irmãos, nós vamos pagar o curso preparatório dele. Não, mas a igreja. Não, nós 3 aqui decidimos, nós vamos ajudar ele. Ó, o departamento de homens decidiu, esse irmão aqui, ó, está desempregado, mas é um cara que tem futuro. Ele precisa fazer um curso agora para poder se qualificar. Nós vamos decidir aqui, nós vamos pagar o curso dele. Está entendendo, irmão? É um olhando para o outro. O problema é que as pessoas criaram um enredo em relação a isso, que já olha para a liderança da igreja. E a igreja vai fazer o quê? A igreja não sei o quê. Irmãos, se cada um assumir um pouquinho, se cada um ajudar um pouco, você imagina uma jovem que vai casar, às vezes uma jovem que não tem condição. Irmão, eu quando casei, teve gente que pensou até que eu era rico na época. E eu estava quebrado, irmão, igual arroz de terceiro. Mas quando eu casei, sabe o que aconteceu? Um irmão doou todo o refrigerante. Ele trabalhava na Coca-Cola, doou todo o refrigerante, toda a Coca-Cola. Fardos de Coca-Cola, jogos de mesa, freezer, ele foi lá e deu tudo. Um outro irmão, um outro pastor de uma igreja, mandou a orquestra dele ir lá para tocar ao vivo, no meu casamento. Então não teve fundo musical, foi a orquestra que tocou. Mandou a orquestra toda tocar. Outra irmã doou o bolo, outro irmão doou salgadinho. Eu ganhei tudo. E as pessoas pensavam que eu estava cheio de dinheiro. Rapaz, esse cara é rico, hein? Virou para minha esposa e falou assim, está se dando bem, está casando com um cara que tem dinheiro. Eu não sabia que eu estava quebrado, não tinha nada. Mas todo mundo me ajudou. Todo mundo me socorreu na época, sabe? E foi um lindo casamento. Percebe como é que são as coisas? A igreja também ajudou. A liderança, o pastor ajudou muito. Mas cada um ajudou, cada um chegou junto, cada um fez uma parte. E me socorreram. Eu era um obreiro que trabalhava a tempo integral na obra de Deus naquele tempo já. E as pessoas me socorreram e me ajudaram. Irmão, nós precisamos exercer isso no nosso dia a dia. Precisamos viver isso, o evangelho, irmãos. Eu quero encerrar minhas palavras dizendo uma coisa para os irmãos, que eu quero que cada um guarde aqui, muito importante. O maior investimento da vida é investir em pessoas. O maior investimento da vida é investir em pessoas. Jesus sempre investiu no homem, no ser humano. E nós vamos entender isso olhando para o evangelho. Jesus não deixou um centavo, não deu um dinheiro para a igreja começar, o dinheiro ia vir depois. Ele investiu no ser humano. E eu termino com uma última frase que eu quero dar para vocês. Qual frase? O evangelho não se resume à filantropia. Isso é fato. O evangelho não se resume em filantropia. Porém, sem ajuda ao próximo, sem filantropia, o evangelho, a pregação do evangelho é meramente palavras sem coração. É meramente palavras vazias sem amor. Que Deus nos ajude, que possamos amar e viver o evangelho não apenas de palavra, mas na atitude, na ação, sem esperar do outro, mas tomar o primeiro passo e fazer o que é possível fazer. Não é possível uma pessoa fazer tudo, mas se cada um faz um pouco, as coisas acontecem. Que Deus vos abençoe, que possamos ensinar isso aos nossos filhos e que possamos viver diferente a partir dessa aula. Amém. Muito obrigado, pastor William, que Deus te abençoe. O Senhor nos ensinou que servir é estar disposto a ser um cooperador junto a Deus, as pessoas, especialmente as mais vulneráveis, e a igreja. Nós vamos ao terceiro tópico e eu falarei sobre chamado para servir. Jesus deixou em sua palavra muito claro. Ele, em Filipenses, esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de homem. Ele próprio explica isso.
a sua missão, o que veio fazer. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Em Mateus 20, 28 nos revela isso. Fala ainda que o servo não é o maior, mas sim é o menor. Isso indica que também fomos chamados para servir. O maior deve servir. No 3.1, nós entenderemos o servir como um diácono à mesa. Eu quero lembrá-los que o termo diácono vem do grego e significa ministro, servo, ajudante, colaborador. Essa função se tornou tamanhamente importante, crucial para que os apóstolos pudessem se dedicar à pregação e à oração, enquanto os diáconos davam toda assistência, servia e dava toda a manutenção aos irmãos necessitados. Não é razoável, disse os apóstolos, que nós deixemos-nos a palavra e sirvamos as mesas. Isso era o pensamento sobre repartir as tarefas no servir a obra de Deus. Então, inspirado por Deus, eles disseram: escolhei, pois, irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Todos nós aqui aprendemos o dever de servir. Mas cabe aos diáconos um serviço primordial, que é o de acolhimento, de assistência social a esses necessitados. Essa é a função diaconal instituída para que pudesse suprir as viúvas que estavam esquecidas ali na igreja primitiva. Assim foram, então, escolhidos para servir à mesa. Como um pastor, no aprisco, também, no ponto 3, no 3.2, o título 3.2, o discípulo que exerce a liderança ou que exerce um papel de estar na frente, administrando, como um pastor, também deve ser um zelador, ser um guia que cuida, que apacenta das ovelhas deste aprisco. Você pode ser um pastor, você pode ser um líder, você pode ser uma liderança na igreja, você pode exercer um papel de influência. Isso tudo resume-se em ser um discípulo verdadeiro. Assim como um pastor de ovelhas, ele assume todo o cuidado, responsabilidade, garantia de segurança do rebanho, orientação para mantê-los vivos. Nenhuma ovelha subsistiria sem o cuidado de um pastor. Assim também, todos nós, sem o cuidado do nosso Mestre Jesus Cristo, o nosso Supremo Senhor, jamais poderíamos subsistir. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Mas os mercenários, que não é pastor de quem não são as ovelhas, servir o lobo, ele deixa as ovelhas, foge e o lobo as arrebata e dispersa. A gente precisa entender que nós necessitamos deste poder servil que trazemos à existência, que a liderança pela qual Deus nos deu a capacidade de exercer, seja em qualquer ambiente, deva ser uma liderança de cuidado e servir. Lembramos aqui, o 3.3, a tratativa como um samaritano na rua. Servir não diz respeito somente a 4 paredes. Não é porque você tem um pastor que ele vai ser o seu serviçal sempre. Você também faz parte da igreja. Mostra essa parábola. O amor de Deus é misericordioso fora das 4 paredes, em lugares remotos, com pessoas distintas. A essência do cristianismo nos ensina que devemos servir ao próximo. Isso acontece quando a gente acaba se esquecendo das nossas próprias necessidades, das nossas próprias questões para atender e socorrer, amparar, aconselhar, cuidar de pessoas que precisam. Existem vários aspectos sobre isso.
E eu ensino vocês que, diante dessas diversas funções e atribuições do ministério cristão, todas essas que vocês possam imaginar, de todas as que nós ocupamos, a incumbência principal do nosso Senhor é servir. Portanto, sirva. Assim, todos nós devemos estar atentos ao ponto que nós temos com a nossa igreja, com a nossa comunidade, com as pessoas que estão junto conosco. Qual é a real necessidade para que a gente cuide de cada uma delas, assim como Cristo nos ensinou. Concluímos então aqui nesta lição, quando entendemos que significa servir de fato, estamos conscientes de que este é o chamado primordial do ministério cristão, tendo Jesus como nosso principal exemplo. Além disso, compreendemos que o alvo de nosso serviço deve ser as pessoas na igreja e outros ambientes também que frequentamos, não a nós mesmos. Assim, nós chegamos ao final deste vídeo. Eu te agradeço mais uma vez por curtir, comentar, compartilhar. Nós vamos orar com o pastor William Barros. E se você puder, concentre-se agora para a oração. Oremos, meus irmãos, agradecendo a Deus por mais essa excelente aula. Te louvamos, ó Pai, te glorificamos e, ó Deus, te pedimos que a Tua palavra possa nos mudar para que, ó Deus, não vivamos de forma egoísta, mas que possamos amar e possamos servir. Ó Deus, nos ajuda a melhorar em cada dia, ó Deus, um pouco mais nisso. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a próxima lição que trataremos será sobre o verdadeiro discípulo de Cristo que exerce o seu chamado em amor. Até a próxima aula, se Deus quiser, nós estaremos juntos, fazendo a Escola Bíblica Dominical ser a maior escola do mundo. Deus te abençoe.